tarde, boa noite. É muito bom podermos estar mais uma vez aqui, neste templo, como povo de Deus, como igreja de Deus, como igreja de Jesus Cristo, para adorarmos, para prestarmos culto ao único e verdadeiro Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que as nossas tribulações, elas nos trazem perseverança, a perseverança nos traz paciência, e a paciência nos traz esperança. Esperança em quem? Forças. Diante das nossas tribulações, diante dos nossos problemas, nós temos forças suficientes para superar a todas elas? Eu creio que não, né? A nossa realidade mostra que não. Essa esperança que o apóstolo Paulo diz que as nossas tribulações trazem, é uma esperança em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos cantar agora, né? Cristo, bom mestre, eis meu querer. Né? Qual o seu querer diante desse Deus todo-poderoso, né? Diante das nossas tribulações? Nós temos perseverança, nós temos paciência e nós temos esperança em Cristo. E é diante dele que nós devemos colocar o nosso querer, diante dele nós devemos colocar a nossa esperança. Vamos nos colocar em pé? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. O Teu nome e a Tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por Ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por Ti anseia. Que esse também seja o nosso desejo e a nossa certeza.
que isso que nós acabamos de cantar seja uma realidade na vida de cada um de nós. Que tudo, ó Deus, tudo em nossa vida seja entregue a Ti, porque nós reconhecemos assim, que nada somos sem a Tua presença em nossas vidas. Por isso nós acabamos de cantar que tudo eu entrego a Ti, mas que isso não seja somente da nossa boca para fora, que isso se veja no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo, em meio às nossas alegrias e em meio às nossas tristezas, essa dependência do Senhor seja nítida nas nossas vidas. Ó Deus, faça que isso seja uma realidade na vida do Teu povo, na minha vida, nas nossas vidas. É o nosso desejo. E nós te pedimos que o Senhor nos dê a força de vontade necessária para que isso seja uma realidade na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ter agora o nosso momento de fidelidade. E esse é exatamente o momento em que representa esse sentimento de entrega diante de Deus, esse momento em que o crente reconhece a sua total e completa dependência de Deus. E a gente sabe que nada somos, nada fazemos sem a presença e sem a ajuda de Deus. Por isso, esse momento ele representa um momento de alegria na vida do crente. Não é nenhum peso, nenhuma tristeza. O mundo às vezes olha esse ato do dízimo na vida do crente como algo assim, inocente. E a gente, quem é crente já há muito tempo, já ouviu muitas piadinhas, muitas anedotas, as pessoas criticando e caçoando. Mas nós sabemos, quem vive com Deus, quem vive com Cristo, quem tem uma história com Ele, sabe dessa completa dependência. E esse é um ato de demonstração, que nós damos diante dele, de que nada podemos, nada fazemos sem a ajuda de Deus. E nós temos a alegria de ver essa verdade se expandindo pelo mundo afora. E é através da oferta da igreja, a oferta dos crentes, que o Evangelho está sendo difundido, sendo pregado em todas as nações. O Evangelho se expande através da fidelidade do crente, da fidelidade das igrejas. Então, nesse instante, nós vamos ter essa oportunidade, que é um grande privilégio nas nossas vidas. E se você veio preparado, com o seu dízimo e com a sua oferta, enquanto nós vamos ouvir uma música, você pode se levantar e colocar nessas salvas que serão seguradas aqui na frente. Os irmãos podem então levar as salvas. Eu pedi às irmãs que iam cantar agora para que descessem, eu vou pedir a elas que voltem. Porque nesse momento aqui há algumas pessoas conosco que perderam pessoas queridas. Irmão, pai. Nós queremos nessa hora então cantar essa música do Reuben
Morgan, que nos fala precisamente que as mãos de Deus podem servir de asas e então nos esconder no sentido de proteger. E então nos fortalecer para que nós possamos enfrentar, por exemplo, o luto ou qualquer outro trovão que vem sobre a nossa vida. Talvez não seja essa a sua condição, de ter perdido alguma pessoa preciosa para você, mas pode ser um outro tipo de perda. Nesta hora, então, nós queremos contribuir para fortalecer a sua fé, por meio da afirmação de que você pode estar firme em Cristo. Enquanto nós cantamos, quem quiser pode se levantar. Depois nós iremos então orar por você. Pode ser que você seja alguém que esteja com uma luta interior muito profunda, com vitórias e derrotas. Às vezes eu acho, meus irmãos, que a religião, falando genericamente, mas nos incluindo aí, em lugar de ser um espaço da verdade, se torna uma oportunidade para a mentira. Vou explicar. Em nome do meu irmão que está feliz, eu faço de conta que também estou, porque afinal eu tenho Cristo. Eu não posso estar triste, eu não posso estar em luto, eu não posso estar em algum sofrimento, porque Cristo me deu a vitória. São coisas bem diferentes uma da outra. Jesus chorou. É conhecido como o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E foi muito feliz a pessoa que distribuiu os versículos na Bíblia há muitos anos, porque nos mostra bem claramente que o sofrimento tanto faz parte da condição humana, que Jesus, quando viu que o seu amigo Lázaro tinha morrido, chorou. E é bem possível que ele tenha chorado outras vezes também. Os evangelhos relatam esta vez, mas fala de outras, como seu coração se ficou compungido, ou de compaixão, ou de algum outro sentimento. Nesta hora, talvez esteja alguém na sua família muito enfermo, você está muito preocupado. Esta é a hora de a gente colocar diante de Deus nossa preocupação, nossa ansiedade, o nosso desejo. Isso é vida. A vida não é triunfo após triunfo. A vida é triunfo, é fracasso, é dor, é derrota, é medo. Isso é a nossa vida. E Deus nos quer pessoas íntegras, inclusive em nossas desesperanças, como às vezes nós nos sentimos. O Evangelho tem que ser libertador. E às vezes libertarmos-nos de nós mesmos. De um perfeccionismo que nós não temos e que não é pedido de nós. Nós nunca falhamos, nós nunca erramos. Isso é mentira. Nós, pastores, contribuímos para isso. Quando muitas vezes nós permitimos que vocês nos vejam como pessoas que não têm dores, não têm pecados, não têm ressentimentos, não têm medos. Então, se o pastor é assim, eu também devo ser assim. A mentira começou aqui, que ele não é assim. Ele tem os seus fracassos, seus problemas, suas dores, suas dificuldades, suas solidões, suas angústias. E se for honesto, ele, posso dizer eu, as leva a Deus. Mas senão eu faço de conta. Mas quando eu faço de conta, sou eu que sofro.
Mas quando eu apresento, no caso agora, diante de Deus, a minha dor, ou até mesmo o meu pecado, o meu sofrimento, seja o que for que esteja me impedindo de viver a plenitude da vida que Deus quer que eu viva, quando eu confesso, quando eu admito, então eu começo uma nova vida. Por isso esse momento de oração, de intercessão, é um momento muito profundo. Não é meramente pedir, Senhor, A, B ou C, também, mas Senhor, aqui estou eu. Liberte-me. Senhor, aqui estou eu, cheio de lágrimas, conforta-me. Aqui estou eu, Senhor, cheio de medo, o que vai acontecer com a minha filha, com a minha esposa, com o meu avô, com o meu filho. Estou colocando, eu quero a vida deles, eu estou colocando diante do Senhor. Nesse momento, por exemplo, entre outros motivos, alguns aqui conheceram, ela não mora mais aqui, a Raquel Marinho, que é a filha do nosso regente Nélio Marinho, está precisando de nossa ajuda, está no hospital em Vitória, precisa de nossa ajuda em oração. Vamos então orar por ela, pelo Nélio, que está aqui no Rio, pela Vilma, que está acompanhando a sua filha em Vitória. E assim, quando eu falo esse motivo, há outros motivos. A hora da oração é esta hora, de nos apresentarmos, não como gostaríamos de ser, não como queríamos que as coisas fossem, mas como elas são. E essa música do Roy Morgan, que é ministro de música em Londres, nos ajuda muito a nos colocar diante de Deus. Assim vamos cantar e depois vamos orar. Sobre a tempestade
Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai, porque nós podemos chegar à tua presença como nós estamos, como nós nos sentimos, muitas vezes, ó Pai, fragilizados, tristes, muitas vezes, ó Deus, sem esperança, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor nos recebe com os teus braços abertos e nos acolhe e nos ajuda e nos dá, ó Deus, a direção e a tua forte mão para segurar a nossa frágil mão. Pai, nós queremos nesta hora colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Queremos pedir por cada um de nós que o Senhor olhe para o meu coração, para o coração do meu irmão, da minha irmã, e o Senhor veja, Senhor, se há em nós algum caminho obscuro, ó Deus, e coloca-nos, ó Deus, no caminho eterno, no caminho da justiça, no caminho da verdade, no caminho da cura, no caminho da recuperação. Amém, Senhor. E atua, Senhor, com o teu poder sobre as nossas vidas, curando, ó Deus, os enfermos de acordo com a tua vontade e com o teu querer, levantando aqueles que estão caídos, ó Deus, aqueles que estão, Senhor, nesta hora, quem sabe, chorando pela perda de um ente querido. Ó Pai, nós pedimos que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a bondade do Senhor se manifeste sobre as nossas vidas. Amém, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Recebe, ó Deus, a nossa oração, recebe, ó Deus, a nossa gratidão, quebranta o nosso coração e dá-nos, ó Deus, a confiança de que o Senhor está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Amém, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Chegamos então, graças a Deus, ao nosso quarto encontro, que é então o nosso quarto princípio, o princípio da confissão. Faça um inventário da sua vida. Faça um inventário moral, emocional e espiritual da sua vida. A verdade liberta. É claro que esse versículo de João 8, a verdade liberta, se aplica à verdade que é Jesus Cristo. Vocês conhecerão a verdade e a verdade lhes libertará. Mas podemos aplicar essa verdade numa dimensão pessoal, existencial, que é esta: quando eu me encontro comigo mesmo, com a verdade de quem eu sou, eu começo a dar o passo para ficar livre de quem eu sou, para ser uma outra verdade a que eu quero ser. Não é a língua, mas é o coração que leva uma pessoa a ofender outra pessoa, a caluniar outra pessoa, a mentir sobre outra pessoa. Não é a língua, é o coração. Não é o desejo sexual que leva uma pessoa a descer o poço da infidelidade conjugal. É o coração. Não é o braço que leva uma pessoa a se apropriar daquilo que não lhe pertence, seja o conhecimento de alguém, seja o bem que alguém amealhou. É o coração. Não são os lábios que levam uma pessoa a proferir palavras que lhe tragam benefício, mesmo que fraudulento, ou que levam as pessoas a dizerem aquilo sobre si que não correspondem com a verdade. É o coração. Como então está o seu coração? Jesus então fala que felizes são os puros, porque os puros
tem uma qualidade de vida, porque tem a coragem de enfrentar a sua própria realidade, por mais dura que esta realidade lhe seja ou possa parecer. São os puros que podem, no singular, declinar o princípio 4 no caminho da recuperação da sua vida. Unilateralmente, abertamente, analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Os AA dizem isto com as seguintes palavras: nós fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Penso ter contado já aqui a história de um diletíssimo amigo que fez uma longa viagem para se encontrar comigo para dizer o seguinte: eu não sou mais aquele que você conheceu. Eu descobri algo terrível a meu respeito. E ele fez um suspense muito longo, demorou a dizer qual era essa coisa terrível a respeito dela mesma. E a coisa terrível é que ele comprava o amor das pessoas. Isto é, em função da sua capacidade de comunicação, até mesmo seus recursos financeiros, todos gostavam dele. E ele gostava que as pessoas gostassem dele. E ele fazia tudo para que as pessoas gostassem dele. Ele disse: eu não quero mais que as pessoas gostem de mim, porque eu faço coisas para elas gostarem de mim. Conhece aquela pessoa que nunca diz não? Não diz não porque não quer que você pare de gostar dela. Conhece aquela pessoa sempre agradável, e há pessoas santamente agradáveis, mas algumas são agradáveis para que você então continue a gostar dela. Não é que elas sejam agradáveis, não é que elas sejam boazinhas, mas elas necessitam do seu amor, da sua compreensão, do seu aplauso, e vivem em função daquilo que pensam a respeito dela. Há pessoas que vivem em função daquilo que dizem a seu respeito. Machado de Assis, maior escritor da língua portuguesa, sofria de epilepsia. E às vezes ele tinha ataques súbitos na rua. E a primeira coisa, quando ele voltava a si, que ele perguntava quem estava perto, é o seguinte: alguém viu? Preocupado com a sua imagem. Pedro Lessa, o jurista brasileiro, primeiro negro a integrar o Supremo Tribunal Federal, não admitia que ninguém falasse da cor da sua pele. Não porque ele achasse que era inferior por ser negro, mas porque ele queria que a sua imagem de homem mulato fosse diferente daquilo que de fato ele era, negro. Como se houvesse algum malefício em alguém ter a cor da pele branquíssima, negríssima ou mulatíssima. Nós perdemos muito tempo pensando no que pensam a nosso respeito.
e às vezes muito tempo nos defendendo daquilo que achamos que pensam a nosso respeito. Puro de coração é aquele que tem a coragem de se encontrar consigo mesmo e unilateral e abertamente analisa, confessa as suas falhas, seja a si mesmo, a Deus e alguém da sua confiança. Aqui nas falhas podemos colocar também feridas, ressentimentos, angústias, dores, ambição. Então, eu e você somos chamados a uma caminhada que começa assim. Primeiro, decido me examinar a mim mesmo. Com isso quero dizer que eu vou parar de justificar o meu presente por causa do passado. Vou parar de ficar a vida inteira reclamando das pessoas e das coisas. Vou parar de ter medo do futuro. Porque a única maneira que nós temos de superar a dor do nosso passado é enfrentando o nosso passado. Então temos que examinar abertamente os nossos erros, claramente aquilo que fizeram contra nós, mas ir adiante. Por isso é muito valioso que nós comecemos por fazer um autoexame. E aqui eu peço licença às mulheres para usar a sabedoria delas no autoexame da mama, no toque, de quantas vidas são salvas porque elas se tocam. E também quantas vidas se perdem porque há mulheres que têm medo de se tocar. De repente eu descubro alguma coisa ruim. Mas a melhor coisa, se você tem uma coisa ruim, é descobrir a coisa ruim. Porque o fato de você não descobrir a coisa ruim, ela não deixará de existir. Pelo contrário, vai existir e destruir. Você se aplica a qualquer área da vida. Por isso, a sugestão do programa Celebrando a Recuperação é que nós façamos um inventário moral, um inventário emocional, um inventário espiritual das nossas vidas, uma lista. Quando eu tenho o privilégio de orientar alguns casais que vão ainda se casar, eu peço a eles alguns exercícios. O primeiro, ou às vezes o segundo, é o seguinte: faça uma lista dos motivos pelos quais você quer se casar, e peço aos dois. Em outro momento eu peço também o seguinte: coloque numa folha quais são as semelhanças e as diferenças entre vocês dois, cada um em separado escrevendo. E poderíamos pedir outras listas, por exemplo, quais são os defeitos do seu futuro cônjuge e os seus. Quando a gente coloca essas coisas por escrito, ficam muito claras. É muito interessante quando a gente se reúne, eu vou ler em voz alta para eles aquilo que escreveram em particular, sem o conhecimento mútuo. Às vezes há surpresas. Eu não sabia que você pensava isso a meu respeito. Eu nem sabia que você era assim, como você agora está dizendo. O inventário nos permite ter esse encontro conosco mesmo, das coisas ruins e das coisas boas. O inventário nos ajuda a nos ver cara a cara conosco mesmos. E em algumas circunstâncias, esse inventário vai nos empurrar para o território do perdão, para que nós não nos mantenhamos presas à culpa. Por isso demanda tempo, cuidado,
não pode ser feito de afogadilho, de qualquer modo, mas eu tenho que perguntar: o que é que está errado comigo? O inventário tem que me ajudar a responder a seguinte pergunta: o que é que eu preciso mudar na minha vida? Tem a ver com minhas emoções, tem a ver com a minha fé, tem a ver com o meu caráter. Caráter é algo que nós mostramos, mas também é algo que nós pensamos que nós somos. Mas nosso inventário é importante que nós percebamos o que nós realmente somos. Segundo lugar, eu decido confessar as minhas falhas, as minhas mágoas, os meus ressentimentos e os meus pecados. Isso implica que Deus espera que eu e você assumamos as nossas responsabilidades. E se nós erramos, que nós tenhamos a coragem de pedir perdão pelos erros que nós cometemos. Provérbios 28:13 diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É claro que é muito mais fácil, diante dos meus problemas, lançar a culpa sobre os outros. Mas nem sempre isso é honesto. É claro que encontramos algum conforto temporário em atribuir os nossos problemas aos outros, enganando a nós mesmos. Mas isso a gente sabe que não nos conduzirá muito adiante. Terceiro, eu decido obedecer à orientação de Deus, aceitar a oferta dele e pedir perdão a ele. Quando o profeta Isaías começa a pregar ao povo, ele coloca a seguinte palavra que vem da boca de Deus: venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Cada um de nós tem que dar conta de si mesmo ao Pai. Cada um de nós, então, tem que confessar os nossos pecados, porque a confissão restaura a nossa comunhão com Deus. E o salmista Davi escreve 2 salmos para dizer exatamente isso. Depois que eu confessei, ufa, que alívio. Quarto, eu decido entender que não há mais culpa para quem está em Cristo. Sabe por quê? Deus perdoa instantaneamente. Quantas vezes você, até com seu cônjuge, fala: você me perdoa? Ele diz: vou pensar. Ou agora não, eu estou muito magoado, me dá um tempo. Isso é o perdão humano. Mas o divino não é assim não. Pediu perdão é instantâneo. Você pede perdão e a pessoa diz: olha, eu vou ver a sua vida. Se de fato eu sentir que é sincero pelos seus atos, eu perdoo. Deus não é assim. É gratuito. Não tem uma prenda a pagar. É gratuito o perdão. Ele remove gratuitamente de nós os pecados que nós os confessamos, embora não mereçamos. E Ele perdoa completamente
completamente. Então, diz Paulo aos Romanos, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quinto, eu decido lançar mão dos recursos que Deus coloca disponíveis para minha recuperação, depois que eu admito os meus pecados e os confesso. Primeiro recurso é o recurso da cruz. Se nós olhamos para a cruz, nós ficamos curados. A cruz é o poder de Deus para a nossa completa salvação. O segundo recurso que Deus nos coloca é a oração pela qual nós mantemos comunhão com Deus, mesmo com dores, feridas, traumas, vícios, maus hábitos. Aqui eu vou ler um trecho da psicóloga Eli Carvalho, que ela escreveu o seguinte. Ela é cristã e anotou no seu livro o seguinte: por muitos anos em meu consultório, eu tenho acompanhado pessoas que realmente gastam tempo com Deus. É interessante observar que elas têm outro ritmo de recuperação. É como se tivessem um coterapeuta fora da terapia. De fato, há o Senhor Deus. Escreve ela ainda. É notável a diferença entre cristãos com uma verdadeira vida devocional comparativamente àqueles que não praticam um tempo diário a sós com Deus. Por outro lado, quase não vejo diferença entre cristãos sem o exercício diário da oração e os não cristãos na sua vida emocional. O processo da recuperação, escreve ela, acontece no plano humano. Mas quando desse processo participa a oração, que diferença! A oração nos conecta às pessoas que creem em Deus ao poder do Espírito Santo, que é poderoso para fazer as mudanças que são necessárias. O terceiro recurso é a prestação de contas. Provérbios 27, 17 diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não por acaso, no Novo Testamento, aparece a expressão uns aos outros 50 vezes, para tirarmos o lixo das nossas vidas, nós precisamos da ajuda de alguém. Precisamos prestar contas a alguém. Mas nós preferimos guardar segredos. E nós somos tão doentes quanto os segredos que nós carregamos. Bom seria que aprendêssemos que quando compartilhamos os nossos segredos mais profundos, nós dividimos a dor e a vergonha. Então começamos a construir uma autoestima saudável, que não se baseia nos padrões do mundo, mas sim na verdade de Jesus Cristo. É por isso que Tiago diz, texto muito conhecido, capítulo 5, verso 16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quarto recurso é participar de um grupo de ajuda. A comunhão cura. Participar de uma igreja cura. Participar de um grupo de ajuda cura. Porque quando nós confessamos as nossas faltas uns aos outros e procuramos então a ajuda das pessoas através da oração, através da comunhão uns com os outros, através da confissão a Deus e uns aos outros, nós então descobrimos o poder de Deus para nos mudar. O Salmo 139 diz assim: ó Deus, examina-me. Ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Que às vezes nem eu conheço. Vê se há em mim algum pecado que às vezes eu não percebo, e guia-me pelo caminho eterno. Eu estou lhe sugerindo, de modo muito prático, faça o inventário da sua vida. Digamos que hoje você vai sair daqui e vá a um restaurante. Aí você diz assim: hoje é dia 1º, recebi o salário, eu vi a minha conta, já bateu lá na minha conta, então eu tenho tanto. Eu posso gastar tanto. Sabe o que você fez? Você pegou o seu desejo e fez um inventário da sua realidade. A nossa conta bancária, nosso extrato bancário, podemos dizer, é o nosso inventário. Não, faz o seguinte: eu não quero nem saber. Tá, ótimo. Nem saber. Vou lá e passo o cartão, eu passo o cheque, compro o que eu quiser, eu como quanto eu quiser, nem olho quanto é o preço. Não quero nem saber, eu quero ser feliz. Eu não faço o inventário das minhas contas, não sei quanto é que eu tenho. Está tudo resolvido. A gente sabe que não é assim, porque você vai ter que pagar a conta. De igual modo, podemos aplicar isso no plano emocional, no plano moral, no plano espiritual. Como é que realmente eu estou? Eu acho interessante que, às vezes, quando nós sepultamos aqui alguém, às vezes um avô, um pai, muitas vezes o filho pequenininho ou o neto não é levado a ver o corpo. O pai entende, ou a mãe entende, eu não estou discutindo essa questão aqui, que o seu filho ou sua filha não está preparado para enfrentar a realidade da morte de uma pessoa querida. Sabe o que ela fez? Ela fez um inventário. Julgou, certo ou errado, no meu caso aqui, que aquilo não era próprio, não era adequado para seu filho ou sua filha ver e se enfrentar tão tenramente ainda com a realidade da morte. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós precisamos nos conhecer. Por exemplo, eu quero correr uma maratona. Digamos que você tem esse ideal. Aí você olha assim: mas espera aí, com esse meu tênis não dá. Ele deixa bolha no pé. O que você faz? Você fez um inventário do seu tênis. Esse tênis não serve. Você procura, se tiver dinheiro, comprar um outro tênis para que você possa correr. Ou o quê? 42 quilômetros? Não,
Se fossem 10, tudo bem, 10 eu aguento. Agora 42 quilômetros, 190 é alguma coisa, aí não dá para mim. Você fez um inventário. É isso que eu estou dizendo. É a mesma coisa no plano espiritual, no plano moral, no plano emocional. É esse autoconhecimento eu faço como se fosse um extrato bancário. Aqui estão as minhas qualidades e aqui estão os meus problemas. Por que alguma coisa não está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo? É que eu ainda estou magoado com aquela situação, ou aquela dificuldade, aquela palavra que disseram no meu ouvido, aquele enfrentamento que eu recebi. É o inventário. Quem sou eu? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos a capacidade de nos enganar a nós mesmos. Quem às vezes vê uma corrida pela televisão, sobretudo uma corrida de fundo, observa que há muitas pessoas que não conseguem correr 4 quilômetros de 40, 10%. Papel ridículo. Mas por que pagaram esse papel ridículo? Porque acharam que eram capazes. Não fizeram um inventário. Eu, por exemplo, a não ser quando eu falho, eu jamais canto em público. Porque eu já fiz o meu inventário. E meu inventário é que as pessoas não têm capacidade de ouvir a minha voz melodiosa. Então eu não vou jogar fora a minha voz. Não vou desperdiçar com qualquer pessoa. Então eu guardo só para mim. Porque eu não consigo ficar só numa voz. Eu vou do contralto para o baixo, soprano, eu canto todas as vozes. Ou seja, eu não canto nada, eu desafino. É uma coisa horrível. Inventário. Não vou passar muita vergonha, só alguma. Não é ridículo vir alguém aqui, né, junto com a banda? Evidentemente que não, as nossas duas aqui que vieram aqui hoje pela manhã começam a cantar e a música leva um pouquinho e não consegue dar o tom, ou mais embaixo, ou mais elevadamente. Isso é um inventário, onde eu posso colocar que há pessoas que às vezes, como Davi, na primeira parte, querem usar uma couraça que não é sua. Querem usar um elmo que não é seu. Querem ter uma vida que não é a sua vida. Infelizmente, nós somos programados socialmente para sempre parecermos felizes e de bem com a vida. Às vezes estamos de bem com a vida, ótimo, vamos celebrar. Mas às vezes não estamos. Por que então fazer de conta que? Para que fingir? Não é para aceitar tão simplesmente a nossa condição. O inventário não é para dizer, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Senhor, perdoe-me naquilo que eu fiz comigo mesmo. Perdoa aqueles que me magoaram e me feriram. Mas eu quero ser outra coisa. O inventário é uma parte em nossa caminhada. O inventário não é tudo. Não adianta eu reconhecer a minha fragilidade. Eu preciso desejar a força que vem de Deus. Nessa hora, então, meu irmão, minha irmã, eu quero fazer um desafio a você, pessoal, profundo. Voltaremos a esse desafio proximamente, mas hoje eu quero fazer esse desafio a você. Vamos, primeiramente, fazer aqui um exercício de um inventário moral. Mentalmente, na sua cabeça, escreva na primeira coluna 1, 2 ou 3 pecados
que você vem cometendo. E na segunda coluna, algumas coisas que Deus já deu vitória a você. Na sua dimensão moral. Que é que você tem pecado contra Deus? Que é que você no passado pecou, mas hoje, graças a Deus, tem triunfado? Dê nomes aos pecados. Mentira, infidelidade conjugal, furto, linguajar torpe, pornografia, obscenidade, pensar mal das pessoas, ambição. Se você tem tido isso, faça um inventário. Marque um xizinho nas que eu falei, acrescente as suas coisas. Mas também reconheça aquilo que Deus já fez por você. Por exemplo, você olhava para o sexo oposto de modo sempre desejoso, mas Deus libertou você. Diga isso, agradeça por isso. Por exemplo, você mentia em casa, mentia na rua, mentia no trabalho, tinha prazer em mentir, mas agora não tem mais. Agradeça a Deus. E assim, outras realidades. Faça o inventário moral da sua vida. Vou me assentar um pouquinho. Vou fazer também o meu inventário. Depois podemos fazer com mais calma em casa, silenciosamente. Mas agora, vamos fazer um pouquinho, vamos começar, vamos aprender a fazer esse inventário. Eu vou fazer aqui também o meu. Agora eu convido você a orar. Se você quiser orar silenciosamente, você ore. Se quiser orar em voz alta, você também ore. Senhor, eu olho para mim mesmo, para os padrões que o Senhor coloca para mim, e vejo que estou longe. Ainda peco. Mas, Senhor, eu quero celebrar também que me deste a vitória em algumas áreas da minha vida. Me ajuda a vigiar, a permanecer constantemente apegado a Ti. Perdoa-me, Senhor, instantaneamente, completamente, unilateralmente. Eu preciso, Senhor, do Teu perdão. Eu te peço, em nome de Jesus. Fizemos um breve exercício. Faça isso em casa hoje ou amanhã. Só você. Escreva no papel, no seu computador, no seu celular. Dê nome às coisas. Seja objetivo. Eu peco nisso, nisso e nisso, porque a gente sabe. Mas, Senhor, você já me deu vitória nisso, nisso e nisso, moralmente falando. Mas faça também um inventário emocional. Emoções boas, emoções ruins, não são necessariamente pecado.
São emoções que governam as nossas vidas, são desejos que nós conseguimos às vezes dizer não, às vezes fracassamos. Tem a ver com nossa história, nossa infância. Vamos dar nomes. Quem feriu você? Quando eu tinha tanto tempo, fulano, beltrano, parente ou não, me feriu com uma palavra, com um gesto, e até hoje eu carrego isso. Faça um inventário. Eu tenho medo de tudo, medo do amanhã, tenho medo do hoje, medo da altura, medo da profundidade, medo do escuro, tenho medo de tudo. Eu não sei porquê, mas Senhor, eu tenho medo, está aqui o meu inventário, esse é o meu problema, medo. Senhor, eu não aceito crítica. Falou qualquer coisa comigo, ferve tudo, eu já fico com vontade de partir para cima, eu não aguento uma crítica, ou algo que pareça uma crítica, uma cara feia. Escreva, inventário emocional, perdão, são as minhas emoções, aquilo que me faz explodir, sofrer. Escreva. Mas Senhor, eu também quero te agradecer, porque olha, tu sabes que eu era um Pedro, né? Comigo bateu, levou, mas eu já consigo me segurar. Agradeça a Deus por isso. Eu tinha umas memórias terríveis do meu pai ou da minha mãe, o que eles fizeram comigo, me maltrataram, me machucaram, eu carreguei isso, mas graças a Deus, antes de ele morrer, eu pedi perdão a ele, nós nos reconciliamos, que bom, ótimo. Agradeça o que ele já fez, mas aquilo que ainda impede você de viver, escreva mentalmente, coloque diante de Deus. Eu vou fazer isso, depois vamos orar também. Senhor, queremos apresentar a Ti nossas dores, nossos medos, nossas ansiedades. Queremos colocar diante de Ti nossas memórias tristes, aquelas lembranças que são fantasmas vivos, que nos agrilhoam, que nos fazem viver de cabeça baixa. Dá-nos a liberdade, Senhor. Senhor, também te agradecemos, porque era pior, mas nos deste vitórias em algumas áreas. Já perdoamos, ainda não nos sentimos perdoados, mas já perdoamos. Obrigado por onde nós estamos hoje, e nos ajude a avançar um pouco mais. Faça um inventário espiritual. Esse é um território da mentira. Nós gostamos que as pessoas nos vejam como homens de oração, como mulheres que leem a Bíblia, como pessoas que se interessam pelas outras. E às vezes é verdade, mas às vezes não é verdade. Nós sabemos se nós gastamos tempo com Deus. Só nós sabemos. É bom que seja assim, isso é um assunto só nosso. Só nós sabemos. Só nós sabemos que de fato temos alegria espiritual, alegria completa, vida abundante. Só nós sabemos. Só nós sabemos se de fato nós amamos a Bíblia e lemos a Bíblia. Só nós sabemos se nós oramos alegre e gostosamente. Só nós sabemos se nós praticamos a presença de Deus. Só nós sabemos. Então podemos fazer um inventário. Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho conseguido ler a Bíblia todos os dias. Isso é bom, gente, precisa celebrar isso. Senhor, eu te agradeço, porque todas as coisas que eu tenho para decidir, eu coloco diante de Ti em oração. Eu te agradeço. Põe lá na sua listinha. Senhor, Tu sabes que eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo. Senhor, na verdade, eu nem sequer eu tento.
Escreva isso. Senhor, tu sabes que eu gostaria de ser uma pessoa que tudo eu levaria em oração, mas eu não levo nada. Só quando estou com os burros na água. Aí eu me lembro de orar. Escreva isso. Senhor, eu vou à igreja, mas detesto. Eu vou porque todo mundo, se eu não for, vão ligar que eu não fui. Mas eu não gosto de igreja. Escreva isso. Faça um inventário dos seus hábitos espirituais. Veja que o seu dia, você acorda, o que você faz? Antes de sair de casa. Depois, ao longo do dia, o que você faz? Depois, quando você volta, o que você faz? Quanto tempo você gasta para dizer, Senhor, aqui estou eu formalmente, claramente diante do Senhor? Ou quando está na rua, Senhor, estou aqui nesse ônibus, mas o Senhor está aqui comigo. Isso é um inventário espiritual. Vou fazer também o meu. Um exercício apenas, é claro. A coisa é muito mais séria do que essa. É só um exercício. Uma ajuda para a gente caminhar. Senhor, não adianta a gente dizer que faz o que não faz, que é o que não é, porque as pessoas podem crer na gente, mas o Senhor, não tem como a gente enganar o Senhor. Perdão, ó Deus, porque nós sabemos os hábitos espirituais que devemos ter. Nós sabemos. Mas, como aquela semente plantada em meio aos espinhos, os espinhos vêm e abafam as coisas, as diversões, as preocupações, os trabalhos muitos da vida, sufocam nosso desejo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Dá-nos, de fato, vontade de separar tempo para ler a Bíblia, orar, meditar. Dá-nos esta emoção o dia todo da Tua presença conosco, fortalecendo, inspirando, se alegrando conosco, porque é disso que precisamos. Em nome de Jesus. O inventário, meus irmãos, uma sugestão daquilo que você pode fazer. Por escrito. Que o papel não mente. A sua agenda não mente. Está escrito. Vamos cantar então o hino Sonda-me, ó Deus. Esse Edwin Orr, que aí está o autor, é um norte-americano que nos anos 40 e 50 do século passado fazia muitas conferências no Brasil de reavivamento espiritual. Um tempo muito rico em nosso país. Infelizmente, acabou virando outra coisa. Como se reavivamento espiritual fosse uma denominação, uma outra igreja. Não, não tem a ver com isso, não. Tem a ver com meu coração, nosso coração. Não é fácil cantar esse hino. Quantas vezes, por exemplo, você tem um amigo, ele acha que você é uma coisa, mas você sabe que você não é essa coisa. Aí você fala, conto para ele a verdade ou não? E às vezes a gente não conta a verdade sobre a gente mesmo. Quando a gente canta essa oração, sonda-me, estou dizendo, Senhor, eu quero sobre mim mesmo a verdade. Eu não quero outra coisa. Mas o problema é que a verdade nem sempre é uma coisa boa. No sentido de que às vezes nem sempre é suave.
A verdade, às vezes, é como uma faca no peito. Entrou, o sangue jorra. Mas é a única chance, a verdade, de nós sermos amados por Deus. Porque então Ele vai nos amar como nós realmente somos. E a maravilha da graça é que ela se relaciona conosco como nós realmente somos. Então, com coragem, eu posso dizer: Senhor, sonda-me. E Senhor, se o Senhor sondar e descobrir que tem emoções aí destruidoras, me livra delas. Se o Senhor perceber que, embora eu tenha um discurso sobre perdão maravilhoso, mas eu estou ressentido, me livre do meu ressentimento. Senhor, eu digo que já perdoei o meu pai, ou meu tio, ou alguém que me magoou de um modo A ou B, mas Senhor, eu falo da boca para fora, tu sabes que eu não perdoei. Se eu pudesse encontrar aquele cara, eu dava um soco na cabeça dele. Senhor, então, ajuda-me a perdoar. Eu quero é perdoar. O negócio é perdoar. Me ajuda, sonda-me. Tem alguma coisa para perdoar, Senhor? Me mostra. Me dê força, coragem para perdoar. Por exemplo, assim a gente poderia ir amplificando as motivações que são de cada um de nós. Enquanto nós cantarmos, quero oferecer a você o privilégio da oração. Não é algo burocrático, não é para todos virem aqui ao meu lado. Mas se você vier, está dizendo: Senhor, eu fiz aqui um inventário, encontrei 1, 2, 3. Do 1, 2, 3, eu quero te pedir perdão. Encontrei 3, 4, 5, quero te agradecer. Encontrei 6, 7 ou 8, eu quero que o Senhor me ajude. Eu tenho uma dificuldade, não é muito grave, por isso eu confesso. Eu como depressa demais. E hoje, em um certo momento da minha vida, minha esposa Rita se virou para mim e disse: já terminou? Eu já tinha terminado. Eu me senti muito mal. Comigo mesmo, não com ela, comigo mesmo, que eu fracassei mais uma vez. Mas isso faz mal, comer depressa faz mal. Mas esse hábito entrou na minha vida quando eu era menino. E até hoje eu não consigo me livrar dele. Sabe por quê? Estou falando isso agora para os irmãos. Talvez eu ache que eu vá conseguir. Eu não orei sobre esse assunto profundamente como deveria. Eu digo, o dia que eu fizer isso e deixar Deus trabalhar na minha vida, Ele vai me livrar desse problema. As consequências, não mais. Eu tenho que pagar por elas. Mas daqui para frente, eu posso comer devagar. Ore por mim, que eu me sinto mal, que eu estou errado. Eu posso comer devagar, mas eu não consigo. Sonda-me, ó Deus, enquanto estivermos cantando, se quiser. Você vem aqui e depois vamos orar. Estamos então preparando, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso programa. Isso aqui é parte dele. Em agosto, então, liderados pelo pastor Zé Maurício, vamos ter aqui um grupo, durante o dia da semana, que vamos escolher ainda. Eu sei que nem todos podem, mas os que puderem. E vamos colocar no grupo isso, os nossos problemas, nossas dificuldades. Vamos deixar nos ajudar. Porque a classe média é terrível. A classe média morre afogado no mar, mas não pede socorro. Está com o sinalizador do lado, vai passar um navio lá. Se ele disparar o sinalizador, o navio vai ver e vai socorrê-lo. Mas ele não põe o sinalizador e joga dentro d'água e morre afogado. E o barco passou.
procurando por Ele. Desculpe dizer, porque todo mundo aqui é classe média. Classe média mais alta, mais baixa ou mais média, como é o meu caso. E todos nós temos esse negócio. Ninguém pode se meter na nossa vida. E vamos de buraco em buraco. Nas minhas emoções, nos meus medos. Eu tenho imagem a preservar. Alguém me perguntou, como é que está a droga na Tijuca? Eu disse, é secreta. Ninguém sabe onde é que ela está, mas ela está. Matando famílias, destruindo vidas. Mas as pessoas sequer buscam ajuda, em muitos casos. Fui oferecer ajuda a uma pessoa de classe média aqui nessa área. Ele disse, está tudo bem lá em casa. E o garoto morreu de overdose. Tudo bem. Eu estou exagerando, eu sei. Mas é assim que nós somos. Eu sou. Eu mesmo, quando falo de algumas coisas minhas aqui, eu falo só suaves. Aquelas mais sombrias eu guardo comigo. Ninguém pode saber. Como é que fica a minha imagem? Ainda mais eu que sou pastor, né? Mas quando nós confessamos, nós começamos a ser libertados. Vamos cantar, se você quiser. Vem aqui, vamos orar então por você. Sonda-me, Senhor. Ó Deus,
como é bom saber que o Senhor conhece os nossos corações, o meu, os nossos corações. Daquele, quem sabe, que está conosco pela internet agora e também se coloca diante de Ti, quem sabe de joelhos, dizendo: Senhor, eu confesso a minha vaidade, a minha autossuficiência, a minha arrogância. Eu confesso. Senhor, eu confesso também aquilo que no passado fizeram comigo, que ainda me dói, me magoa, me fere, me machuca, me entristece. Senhor, eu confesso meu descaso com a Tua palavra, com a oração, com os Teus padrões. Então, Senhor, receba-nos, receba-me, assim do jeito que estamos, que nós queremos outra coisa para nós. Queremos uma vida de alegria, uma vida de plenitude, de liberdade, uma vida sadia, moralmente sadia, emocionalmente sadia, espiritualmente sadia. Não queremos parecer o que não somos para os outros. Queremos que o Senhor nos moldes a Tua imagem e semelhança outra vez. É o que nós te pedimos, Senhor. É uma jornada, estamos nela. Empurre-nos para a frente, atrai-nos para Ti. Tira-nos do caminho mau, do desvio. Senhor, se tropeçarmos, pega-nos pela mão e nos põe para frente. Queremos nos parecer com Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Dá-nos coragem naquilo que precisamos. Coragem para fazer as nossas vidas dependentes de Ti. Dá-nos sabedoria para aceitar e reconhecer aquelas coisas que nós não podemos mudar, mas ousadia para aquilo que é preciso ser mudado. Te rogamos em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Podemos então, após a música, quem quiser ficar, vamos mostrar o noticiário da igreja. Quem precisar se retirar, esteja à vontade.